Pai amantíssimo, fonte de luz, de amor e de sabedoria, agradecemos mais uma vez por estarmos aqui, pela oportunidade bendita que temos de nos encontrar para aprender mais um pouquinho sobre o seu Evangelho, sobre os seus ensinamentos. Agradecer ao Mestre Jesus, que nos ampara, nos ilumina, nos acolhe, nos abraça com seu imenso amor em cada momento da nossa jornada e do nosso caminho. Saibamos que nunca estamos sozinhos, que em todos os momentos das dificuldades que envolvem o nosso dia a dia, Jesus está conosco. E os seus trabalhadores nos acompanham em cada momento dessa jornada, nos inspirando, nos auxiliando, nos reenergizando, para que possamos sair desses momentos de turbulação. Aqui, enquanto assistimos à palestra, a espiritualidade amiga envolve cada um de nós. Ela já preparou o ambiente para nos receber. E se nos colocarmos em sintonia, poderemos sentir a paz e a harmonia que pode tocar os nossos corações. Que estejamos em paz para ouvirmos a palestra dessa noite e o tema seja para nós importante para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, para as coisas da nossa vida. Abençoa-nos, Senhor, mais uma vez, no propósito de aprender e de conhecer um pouquinho mais sobre os teus ensinamentos. Abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Gostaria de ressaltar que o estudo desta noite, independente da capacidade da pessoa que vai conduzir, mas é de extrema importância para a nossa existência. Depois de ter estudado vários dias para poder vir aqui, notei que realmente é de extrema importância. O título é Saber como Convém. Olha o título, de Emmanuel. Vamos entender primeiro o que é convém. Saber como convém é saber trazendo convivência ou proveito. O saber tem que ter um proveito. Saber por saber só não leva a nada. O convém significa ser útil, proveitoso, ficar bem, ser apropriado, ser conforme, estar de acordo, conformar-se, aceitar. Tudo isso convém, significa convém. Então, como é que Emmanuel sempre começa a lição citando uma parte do Evangelho? Ele foi buscar lá na primeira carta endereçada aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 2. Mas nós vamos começar no versículo 1, que achamos interessante. Irmos até o versículo 4. Diz ele assim: relativamente às carnes sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Vamos guardar essa palavra, ciência. A ciência incha, mas a caridade edifica. Aí vem o versículo 2. Se alguém se lisonjeia, quer dizer, se elogia demasiadamente, elogia em excesso de saber alguma coisa,
este não conheceu de que modo se deve saber. Não sabe. No versículo 3, ele continua dizendo o seguinte: mas, se alguém ama a Deus, vejam bem, mas, se alguém ama a Deus, esse conhecimento é dele. Se alguém ama a Deus, esse conhecimento é dele. Quanto, pois, a comer carnes imoladas aos ídolos, e agora vem o complemento, e a importância do saber, como convém. Sabemos que o ídolo não é nada no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque naquela época era muito comum sacrificar animais, até pessoas antes, para os deuses. Então ele chama a atenção que saber como convém é acreditar em Deus, saber por que se crê em Deus. O que se sabe de Deus? E isso que é importante, porque esse conhecimento adquirido é da pessoa. Muito bem. Então ele diz lá que todos temos ciência. Então vamos ver o que significa, o que é ter ciência. Ter ciência, obrigado. Ter ciência é termos um conjunto sistematizado de conhecimentos obtidos mediante observações e pesquisa metódica racional. Então, se nós não prestarmos atenção, não tivermos uma pesquisa metódica e racional, nós não temos ciência do que nós sabemos. E o nosso saber pode não convir. Então, termos ciência é termos domínio do conhecimento com um objeto pré-determinado e um método próprio, fundamentado em relações demonstráveis objetivamente. Por exemplo, ter fé, não adianta ter fé por falar que tem fé. Muita gente fala, eu creio, tenho fé em Deus. Na primeira dor de barriga, nós já temos experiência própria, sabemos como é que fica essa fé. Então a fé tem que ser raciocinada, por exemplo, por isso que ele diz, em relações demonstráveis objetivamente. E o Espiritismo é fé, nos ensina a ter fé raciocinada quando se estuda, se faz um estudo sistematizado, sincero, com vontade de aprender. Então, termos ciências é termos talento, é termos mestria. Muito bem. Ele diz lá, mas se alguém ama a Deus, esse conhecimento é dele. Então nós já vimos que o importante é o amor, é amar a Deus. Mas quem sabe o que significa amar a Deus? Ah, eu amo Deus. Como? Como que é isso? Sabemos? Temos dúvida? Não sabemos corretamente. Sabemos falar, o que é fácil. Mas compreender, saber o que convém sobre amar a Deus é que é importante. Então, o amor resume a doutrina de Jesus. Quem estuda o Evangelho compreende o que é o amor, pelo que Jesus ensina e pelo que ele demonstrou ser. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados.
O amor é o melhor das religiões. Até aí, o amor é a suprema lei divina. Não há nada acima dessa lei. Ele, o amor, é fonte inexorável, à disposição de quantos desejam a felicidade e paz. Veja a importância do amor. Agora começa. O amor é boa vontade. Então quem tem boa vontade ama a Deus. Começou a ficar melhor. Se amanhã eu tiver boa vontade, eu sei que eu amo a Deus. O amor verdadeiro é, por sua natureza, o oposto ao egoísmo. E qual é o antídoto do egoísmo? É cooperação. Quem coopera efetivamente ama a Deus. Quem tem a verdadeira humildade ama a Deus. Quem tem empatia, o que é empatia? Identificação emocional com o eu do outro. Então alguém está sofrendo, eu identifico, entendo, respeito e vejo o que eu posso fazer para ajudá-lo. Isso é ter empatia. E quem faz isso ama a Deus. E o serviço ao próximo, quem trabalha com consciência, sabendo o que realmente se deve fazer para o próximo, ama a Deus. O amor não procura seus próprios interesses. Aquele que se preocupa com os próprios interesses e não se preocupa com os interesses dos outros é um espírito imperfeito, está no livro dos Espíritos. E eu aprendi isso e depois fui consultar com uma palestra que a nossa irmã Maria Luísa fez aqui e falou sobre isso. Só penso em mim, só o meu interesse está acima de todos, a preocupação dos outros, os interesses dos outros não interessam. Então, o amor não se irrita, o amor não folga. Aqui folga não tem prazer ou satisfação com a injustiça. Então, ser justo significa que ama a Deus. Procura amar a Deus porque é justo. É ou não é? Por isso Jesus disse lá que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Não é. É. Você está certo, você está equivocado, é ser justo. E não é fácil ser justo. Não é fácil. Não é fácil. Mas precisamos ser justo em tudo o que fazemos, em tudo o que pensamos. O amor suporta todas as coisas. O amor é bom. Não inveja, o amor não se vangloria e não se envaidece. Ficou mais claro para nós o que é amar a Deus agora? Claro. Porque Deus não precisa que nós ficamos idolatrando. Deus quer que nós façamos o bem, pratiquemos o bem. E este bem que seja bem para o próximo e para nós mesmos. Porque ninguém faz o bem ao próximo se não fizer bem para si mesmo. Ninguém ama o próximo se não amar a si mesmo. E é esse outro desafio que nós temos, aprender essas coisas. Muito bem. Então, Carl Gustav Jung, um suíço, ele foi psiquiatra e psicoterapeuta, fundador da psicologia analítica. Ele constatou que em todos os povos há uma predominância de crença em 3 fatores essenciais: Deus, a sobrevivência da alma e a ação benfazeja pelo próximo,
tanto quanto a si mesmo. Variando de denominação e forma de aceitação, de filosofia e fé religiosa, cada um interpreta essas coisas de forma diferente, esses três princípios são fundamentais à satisfação do grupo social e à felicidade individual. Conhecer Deus. Podemos conhecer a natureza íntima de Deus? Não. Mas podemos conhecer os atributos de Deus. Se amanhã nós pensarmos que estamos sendo injustiçados, sabendo como convém, sabendo que Deus é infinitamente justo, nós vamos falar, não posso estar sendo injustiçado, porque Deus é justo. O que está acontecendo comigo é porque eu preciso que aconteça. Eu preciso aprender alguma coisa com esse acontecimento. Veja como muda a colocação. E isto é saber como convém. Muito bem. Então, Emmanuel, na lição, diz o seguinte: a civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. Olha que colocação de Emmanuel. A civilização sempre procura saber, mas não sabe saber como convém. E ele diz assim: é por isto que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte. Pode ver que morreu alguém aí, nossa, só fala de morte, mentira, é uma mentirada do diabo. Bom, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Só para mostrar, esse livro foi escrito em... Não peguei o nome, mas o Jair até citou o ano em que foi escrito, há muito tempo atrás, mas é atualíssimo, é mais do que atual. Assim também na esfera individual, o homem apenas cogita saber, finge que sabe, se engana que sabe, esquecendo que é indispensável saber como convém. Então, mais uma vez, vamos repetir esse convém. Trazer conveniência ou proveito, ser útil ou proveitoso, ficar bem, ser apropriado, ser conforme, estar de acordo, aceitar. O que adianta saber se o que eu sei eu não aplico para mim mesmo para ser melhor, para ser feliz, para ter saúde? O que adianta? Os espíritos ensinam assim, você está doente? Haja positivamente com a sua mente. Mentalize a cura da doença. Converse com o seu órgão que está doente. Tá bom, nós sabemos. Mas sabemos como convém? Procuramos saber como fazer isso? Procuramos fazer prático, na mínima dor de cabeça nós tomamos Melhoral, serve, Buscopan, sei lá, qualquer dessas coisas aí. Que adianta? Mas a Joana de Ângeles ensinou que nós temos que... Tá bom, e daí? Você pratica, você sabe, tem convicção disto. Aplica em você isto. Uma vez eu estava assistindo Divaldo, e ele falou que a água magnetizada, fluidizada, é muito interessante, muito boa. E quando não houver a disposição, fluidifique você mesmo a água, já que você acredita nisso. Pega lá o seu copo d'água no Evangelho, pede para os Espíritos, põe a mão e fluidifica, dá o do seu melhor. Isso é saber como convém, porque é no momento
que não tenho aquilo que eu estou acostumado, vou no centro, tomo água fluidificada, eu fluidifico a água com a ajuda dos espíritos. A mesma coisa orar. A turma apaga a luz porque facilita a concentração, mas e se um dia precisar orar à luz do sol, principalmente num sol desse calor que está a meio-dia? Não vou conseguir orar, porque nunca treinei, nunca fiz oração às claras, não aprendi a concentrar-me com a luz acesa, não treinei. O que fazemos? Muito bem. Portanto, o conhecimento não aplicado é informação, vejam bem esta frase. O conhecimento não aplicado é informação que ignora a finalidade. Qual é a finalidade de conhecer? É aplicar o conhecimento. Então, quando ele não é aplicado, ele ignora a finalidade. Então, o conhecimento da imortalidade conscientiza o ser para um comportamento ético elevado em relação ao seu próximo, em relação a si mesmo. Tudo fazendo um objetivo, imediatamente aparece outro, porque isso faz parte do processo da evolução. Conquistei isto hoje. Amanhã já tenho outro objetivo a ser conquistado. Amanhã, depois, outro e outro, porque isto é o processo de evolução. Portanto, o conhecimento racional, lógico e emocional sobre Deus, sobre a sobrevivência, a função do amor ao próximo, conscientiza o ser a respeito da sua humanidade e da destinação gloriosa que ele logrará no futuro. Quem quiser ficar patinando, como nós, ficar andando no mesmo lugar, vai sofrer muito. Vai sofrer até ele falar assim, não adianta ficar andando, dando passo, marcando passo. Eu tenho que ir para frente. E aí ele se atreve e vai para frente. Aí ele faz as conquistas. Aí ele descobre as verdades. Muito bem. Então há uma necessidade permanente de estímulos para viver-se com dignidade. Nós precisamos nos estimular para viver com dignidade. Eu vou contar mais uma vez, já contei algumas vezes aqui, mas preciso contar porque é uma experiência própria e nada melhor do que falar do que se viveu. Eu durmo mal, realmente durmo mal. Vou deitar 10, 11 horas, 2 horas da manhã acordo, fico até as 3, 4, depois... Não, mas tudo bem. É uma disfunção orgânica e pode ser até um problema espiritual. Mas eu já me acostumei, não dou nem bola. Não dou bola para isso. Procuro fazer o possível para melhorar. E uma das coisas que eu percebi que me prejudicava é que eu acordava e ficava brigando com as pessoas mentalmente. Porque a Sandra, porque o meu irmão, porque um amigo meu não fez, por que ele não fez, ele não olhou para mim, e ficava naquela... Eu falei, mas o que significa isso? Eu ficar brigando mentalmente com as pessoas? Além de prejudicar a pessoa, porque eu estou pensando nela e falando, eu me prejudico a mim mesmo. Então o meu sono era mais atormentado, porque quando acordava, era essa tranqueira que vinha na minha cabeça. Então eu pedi a Deus, meu Pai, o Senhor tudo pode, de acordo com as suas leis.
e eu peço ajuda porque estou precisando de ajuda. Me ajuda, Senhor. Aí o meu guia, eu não sou médium, nem vidente, nem clarividente, nada, eu sou médium como todos nós somos. Não tenho ostensividade nenhuma, mediunidade. Mas o meu guia telepaticamente pegou uma onda mental e disse assim, mas o que é que você precisa? Você está pedindo ajuda a Deus, mas que ajuda? Pede no geral? Meu pai, me ajude. Eu falei, não, realmente não é. Então diga, o que é que você quer? Sabe o que eu quero? Eu quero toda vez que eu for brigar mentalmente com alguém, eu quero que você, meu guia, diga para mim, já vai começar? Já vai brigar? É isso que você quer? Chame a minha atenção. E confesso que até hoje ele chama a minha atenção. Porque eu parei de brigar muito, mas não tudo. E quando a coisa é pesada, que é uma angustiante, que ainda não está dando para vencer, eu pego o meu celular, ponho uma música agradável, e fico ouvindo música no celular. Aí o sono vem, desligo e volto a dormir. Essa é a luta, esse é o trabalho, essa é ter a consciência do que você quer fazer. Desculpe citar o meu exemplo, mas eu estou vivendo essa luta. E não é fácil. Então, para todos os problemas, nós precisamos pedir ajuda a Deus, saber o que nós precisamos e pedir aquilo que nós precisamos. E ficar atento, porque ajuda não faltará, jamais. Ninguém está abandonado, ninguém está sozinho. Vamos lá. Bom, uma das dificuldades no interrelacionamento, e este ensinamento vai ser muito interessante, uma das dificuldades no interrelacionamento pessoal é constituída pela falta de cuidado nas conversações. As criaturas, vejam bem, as criaturas dominadas, porque quando a gente estuda espiritismo, a gente começa a estudar um pouco de psicologia também, porque os espíritos ensinam, né? As criaturas dominadas pelos conflitos perdem a pouco e pouco a habilidade para bem ouvir. Eu sei que acontece com todo mundo aqui. Você começa a expor um assunto, aí o outro está falando com o outro, de repente você está falando sozinho, ninguém quer ouvir. A pessoa até chama, fala, olha, mas isso aí, não, isso, e você fica falando. Quantas vezes eu começo a falar, paro, porque incomoda, eu paro, não quer ouvir, vou parar. Aí a pessoa, o outro, escuta, ele está falando. Aí a pessoa olha, desculpa, pois não, então vamos continuar. Aí eu continuo. Porque as pessoas com conflitos exagerados, dominantes, não sabem ouvir. E não sabendo ouvir, perde muita oportunidade de saber como convém, de aprender. Todos desejam falar atropeladamente, impondo ideias, discutindo temas não pensados. Imagine, o cara nunca estudou, nunca analisou um tema, fala porque está na moda, vamos falar. Não tem a humildade de falar, olha, sobre esse assunto eu não conheço nada, não li nada, não estudei nada, vou ouvir vocês falarem, porque realmente não tenho o que acrescentar. Não, mas não pode, porque isso é feio. Ficar mal no grupo. Que mal no grupo? Mal no grupo é tentar enganar o grupo. Falar do que não sabe, do que nunca ouviu, só para dizer que falou. E tem muita gente que gosta disso e aplaude até. Muito bem. Então, discutindo temas não pensados, oferecendo informações sem substância, num afã de apresentar-se, de dominar a situação e tornar-se o centro de interesse geral.
que atenção para ele e mais nada. Os resultados são os desastres nas relações humanas. Veja como é importante saber como convém. Em conversação, preste atenção quando o outro fala e quando você falar, seja conciso, objetivo. Ele diz isso. Ouvir é uma arte, como qualquer outra, que exige interesse e propõe cuidados. Vejam. Devemos ouvir sem tensão, mas com atenção. É necessário estarmos dispostos à conversação sincera. Estar disposto à conversação sincera é difícil hoje. Deixando que o outro fale sem interrupção. Quando chegar a nossa vez, sejamos conciso, claro e cortês. A palavra que abençoa também pode ferir. Devemos ser zelosos. Procuremos ouvir sem preconceito, porém com respeito. Se nós só analisarmos esse estudo, e isso está no livro Momentos de Harmonia, de Joana de Ângeles. O capítulo é Ouvir com Atenção. O que a nossa vida pode mudar para melhor se entendermos, se soubermos como convém sobre a conversação, saber que numa mensagem existe um transmissor, uma mensagem e um receptor. E qualquer barulho do transmissor, do receptor ou na mensagem, tumultua a conversa. Pode criar inimizades, criar um mal-estar que afeta até a nossa saúde. Então é preciso, e isso é outra interessante informação, muito boa, é preciso ter consciência de que não se altera hábitos doentios, perniciosos, de um momento para o outro, com apenas a disposição, sem o correspondente esforço para consegui-lo. Então não adianta a gente chegar e falar: meu pai, me ajuda, me tire isso da... Não funciona assim. Nós não mudamos o estado mental de repente, e ter consciência disso é importante, porque sabe, não, eu estou começando a construir ideias nobres, mudando o meu estado mental, e isso no eixo do tempo me traz benefício. Não vai ser de repente, e é normal, porque quem pensa que é de repente, fala: não, vou mudar, agora só vou pensar no bem e tal, amanhã fala: nossa, mas não, eu não consegui, e desanima fácil. Mas sabendo que não se muda no estalar do dedo, que é trabalho progressivo, de conquista, de mudança de hábito, aí fica mais fácil, mais trabalhoso, mais árduo, porque precisa de persistência, de vontade, de confiança. A transformação interior para melhor, que o conhecimento espírita proporciona, e não tenhamos dúvida disso, é precedida de um necessário despertar para a aceitação, de novos e preciosos valores morais que satisfazem e harmonizam a criatura, tá?
despertar pelo interesse, pela vontade, querer. Então, desse modo, o desejo de crescimento deve aliar-se o esforço contínuo para não desistir, e o devotamento às ideias renovadoras. Ler bons livros, ter bons pensamentos. Vem um pensamento ruim, o que Joana de Ângelo nos ensina? Quando vier um pensamento ruim, pense 2 pensamentos bons. E também ela ensina que quando a gente tem um sono ruim, um sonho ruim, quando você desperta, termine esse sonho de maneira favorável para você. E hoje eu fiz isso. Hoje eu sonhei que tinha uma pessoa que estava trabalhando para mim e eu fui injusto com ela, mandei embora. De repente vi, também estava passando por dificuldades, por isso eu tinha que ter uma lógica para mandar embora. Mas fui injusto. Não pensei na dificuldade que ele e a família estavam passando. E de repente comecei a ver que a mulher tinha que se desdobrar, que eles não tinham quase o que comer. Foi um sonho meio terrível. Fiquei assustado com aquilo, acordei. Imediatamente arranjei o emprego dele na Volkswagen, mentalmente. Mas não deu outra. Falei, não, meu filho, vem cá, vou te levar lá. Fiz isso para poder mudar essa estrutura que está no inconsciente, a essa estrutura mental, e não ficar com esse pensamento, com essa vontade de prejudicar, de mandar alguém embora e tal. Não, vamos arranjar um emprego para ele. Aí eu contei para a Sandra, hoje eu arranjei um emprego na Volkswagen. Mas você não está trabalhando mais, foi no sonho. Terminou o sonho, eu peguei, já arranjei um emprego para ele. E vi ele trabalhando lá na Volkswagen. Mentalizei, claro, para poder mudar essa estrutura. Então devemos substituir, mediante as informações libertadoras do Espiritismo, os velhos hábitos, um a um, adotando um novo comportamento mental. Tudo nasce, surge daqui. Tudo surge daqui. Então, adotando um novo comportamento mental e depois vivencial. Então não adianta querer fazer sem mentalizar o que fazer. Não resolve. Primeiro eu preciso criar mentalmente e depois vivenciar aquilo que eu criei mentalmente. Libertemo-nos dos instrumentos, olhe bem, libertemo-nos dos instrumentos frágeis de justificação, evitando as fugas psicológicas à realidade, à responsabilidade. Está no fim. Nós vamos terminar fechando com o que está no livro Fonte Viva de Emmanuel. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. Sabe como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra. Localizam o bem e o mal. Identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo aquilo que é melhor. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria, Deus, e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro de força. É preciso muito nós criarmos e desenvolvermos o hábito de nos ligarmos com o Criador. Deus é onipresente, está em todo lugar.
está em tudo e em todos. Tá, e aí? Mas é preciso que nós sintonizemos Deus, senão Ele está em mim e eu faço o quê se eu não me sintonizar com Deus? Essas pessoas sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber, em benefício de si e do seu próximo. Aprender como convém, ensinar como convém e saber como convém é adquirir sabedoria para o bem viver nesta e na vida espiritual. Então, meus irmãos, minhas irmãs, precisamos aprender a saber como convém, precisamos aprender a ensinar como convém. Todos nós temos o que ensinar e temos o que aprender. Esse relacionamento social promove isto. Feliz daquele que quer aprender, porque todos podem ensinar, e feliz daquele que ensina, porque todos podem ensinar alguma coisa. Tá bom? Então vamos nos esforçar a aprender como convém, como nos diz Emmanuel. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muita paz. Então vamos fazer a nossa prece, porque aprendemos que orar facilita o nosso intercâmbio com Deus e com a espiritualidade. Então convém que nós oremos, aproveitando para agradecer a Deus a oportunidade de estarmos nesta casa, aurindo as energias que são derramadas sobre nós, assimilando-as, na certeza que elas nos fortalecem, nos amparam. Muito obrigado, Senhor, por esta maravilhosa oportunidade, por permitir que os Espíritos venham até nós e derramem sobre nós suas luzes, para que nós possamos intensificar a intensidade da nossa luz. Aproveitando as boas vibrações, rogamos pelo nosso irmão Miguel de Jesus, ele possa ser assistido pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, intuindo aos médicos que ele frequenta a orientá-lo corretamente, para que ele se fortaleça e esteja conosco por muito tempo ainda. Mas também rogamos por outros frequentadores que sabemos que estão passando por dificuldades, por problemas de saúde. Por eles também rogamos, Pai, a sua misericórdia, o seu auxílio, o seu amparo. E aos frequentadores desta casa, que saiam daqui fortalecidos, amparados, com ânimo, com coragem, para continuar fazendo as conquistas espirituais a que nós nos propusemos quando reencarnamos aqui. Pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua justiça, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.